Veja, eu fiz uma coisa implícita aqui também, que foi considerar, eu usei essa equação aqui. Então, eu considerei a densidade do gás constante, concorda? E é justificado, porque não tem a diferença de temperatura que justifique uma variação de densidade. Né? Então, primeiro, né? A densidade de um gás pode ser constante, desde que não haja uma variação de temperatura grande, né? Apreciável, né? Uma variação de temperatura apreciável. O que mais, assim? Na fase gasosa, para o profissional de processo, a pressão pode ser considerada constante, porque a densidade do gás é muito baixa, então a pressão que a altura da coluna de gás faz é desprezível, certo? Então a pressão é a pressão do próprio gás. Se a gente pegar aqui, não precisa nem ir longe, né? Se a gente pegar para cada metro de líquido, veja, a densidade do líquido é ao redor de 1.000 kg por metro cúbico. A gravidade é 10 e 1 metro, né, que a gente está em consideração. Então, aqui dá 10 a quarta Pascal. Então, para cada metro, aí 1.000 é água, né? 1 metro de água, de coluna de água, você tem a variação de 0,1 atmosfera, que não é pouco. Né? Para atingir essa mesma variação no gás, você tem que ter uma coluna de gás de 1.000 metros. É uma variação meteorológica. Né? Não tem equipamento de processo com essa variação. A não ser poços de petróleo, né? Poços de petróleo, assim, pode ocorrer essa situação. Mas no dia a dia, não, né? É isso mesmo, 1.000 vezes 10 vezes 1, 10 a quarta. 10 a quarta dividido por 10 a quinta dá 0,1. 0,1 atmosfera. Então, beleza. O que eu quero falar mais aqui? Veja. E nas variações meteorológicas? Veja. Deixa eu ver se eu tenho a equação aqui, Paulo. Acho que não, mas aí a gente faz aí. Aí na variação meteorológica, aí é mais tranquilo, que a pressão ela diminui com a altura, né? Para cima. E aí a gente não usa a profundidade, né? O Z é para cá. A gente não é meteorologista, é só para um exemplo, né? A gente viu que dp dz é igual a menos ρg. E a gente pode integrar, por exemplo, pressão no nível do mar, P0 até uma P, é igual a uma cota zero qualquer, né? Até Z, ρ, g, dz, que tem o menos. Veja, agora esse ρ, para uma altura meteorológica, quilômetros de atmosfera, esse ρ, ele não é constante. Né? Na verdade, ρ é uma ρ da pressão, é uma função da pressão e da temperatura, não é uma função da altura. Né? Mas a gente vai ter que estabelecer uma equação por exemplo, da temperatura com a altura. Né? Se a gente supor aqui por simplicidade, né? Na verdade, a gente pode até dizer a temperatura cai linearmente com a altura,
Mas vamos, por simplicidade, ter constantes. E a gente sabe o quê? Que gás, uma atmosfera, baixa pressão, a gente pode usar gás ideal. PV é igual a nRT. Ou a gente pode mudar esse R aqui, em vez de chamar R, chamar de R', porque é o R em vez de mol, um R em relação à massa, a gente pode ficar com PV igual a mRT. Se a gente trazer o volume aqui para baixo, massa sobre volume é a densidade. Então a gente ficar aqui, a densidade do gás é P dividido por esse R' T. O R', ele é o R, que é por mol, né? Se a gente dividir o mol pelo peso molecular, a gente vai obter por grama. Então, vamos lá. Aí a gente pode colocar aqui a nossa equação, só que a gente não vai poder integrar assim, né? A gente vai ter que voltar, vai ter dP dz é igual a menos ρ, aí é P sobre R', dz. Aí a gente vai trazer dP sobre P, variável separável, equação, né? 1 sobre R' T dz. Aqui a gente pode integrar de P0 a P, que transforma aqui em variável muda. Aqui de Z0 a Z, transforma em variável muda. Ops. A integrando fica como ln de P0, ou de P a P0, né? É igual a menos 1 R' T Z menos Z0. Então fica P é exponencial, vou pegar o P0, exponencial 1 sobre R' T Z menos Z0. É uma primeira aproximação de como varia a pressão na atmosfera. Veja, a gente botar aqui a altura, ou Z, desculpa, aqui a pressão. A gente pegar aqui o nível do mar como zero, aí tem uma pressão aqui P0, vou colocar aqui P0. Esse número aqui é um número positivo, Z menos Z0, que a gente está subindo. Mas aqui tem um sinal negativo. Então, essa função tem um decaimento exponencial. Então, a pressão cai exponencialmente com a altura na atmosfera. Beleza? Para a gente é mais uma curiosidade, né? Não tem muito. Não tem muita. Eu posso botar aqui só para. Aí depois vocês podem fazer. E se a temperatura cair linearmente com a altura? Estou dizendo que a temperatura é igual à temperatura no nível do mar, menos um alfa, Z, pode ser, ou Z menos Z0, tanto faz. Então, aqui, o que vai mudar? Tenho minha equação, dP dz,
é igual a menos ρg. Rho é igual a pressão dividido pela constante dos gases em grama, vezes a temperatura. Só que agora a temperatura, ela cai. Ela tem equação para ela. Então, R'... Opa! R' T0 menos alφz. Então, eu vou colocar aqui. Vai ficar dP sobre P, né? Opa! dP dz é igual a menos ρ, que é P, R' T0 menos alφz. dz. É só integrar, né? Variável separável de novo. Cadê P sobre P é igual a menos 1 R' T0 menos alφz dz. Aqui de P0 a P, aqui de Z0 a Z. O R sai, o T0 é uma constante, isso aqui vai dar também um Ln. Beleza? Não tem muita... Faltou o G, não, professor? Hã? Não faltou o G, não? Opa! Tá ligado aí quem foi que falou? É, filho. Bruno, valeu, Bruno. Faltou sim. Beleza, obrigado. Vamos lá agora. Então, beleza, a gente já sabe aí a pressão, a equação da pressão, como a pressão varia em um fluido e tal. Aí é importante como a engenharia expressa a pressão. A pressão, por uma questão histórica, é expressa como pressão manométrica. Ou seja, a pressão medida por um manômetro. Aí eu vou mostrar aqui. Devia ter separado. YouTube. Aqui eu lembro, é Bourdon. Veja, a pressão é medida, ou era medida, né? Não, ainda é muito medida por esse equipamento. Eu vou mostrar aqui do lado de fora as fotos. É chamado manômetro. Não sei se vocês já viram isso aí. Qualquer laboratório que trabalhe com gás tem esse equipamento, assim, que é uma espécie de relógio. Mas o que está por trás aqui desse relógio, né? Esse relógio ele tem uma mola, algumas molas. E essas molas são calibradas. Veja, a pressão, se você define uma área, você obtém uma força, certo? Sim ou não? Sim. E essa área, ela está imersa na atmosfera, né? Esse manômetro, ele está na atmosfera. Então, o manômetro, ele mede a força que o processo está fazendo nele, menos a força que a atmosfera está fazendo nele. Você pega esse manômetro, aí você tem um... Aí eu vou fazer um desenho aqui tosco, aí você pega o manômetro, você tem um vaso de processo, tem um líquido, aí você rosqueia esse manômetro aqui. Aí o processo está fazendo uma força aqui no sensor do manômetro, mas todo ele aqui está na atmosfera. Então, a atmosfera também está fazendo a força nele. Então, a pressão manométrica, chamar de PM,
é a pressão do processo absoluta ou termodinâmica menos a pressão atmosférica. Raramente, se você pegar uma medida na indústria, raramente não, pode dizer quase nunca, muito mais que raramente, essa medida de pressão vai estar em pressão atmosférica, vai estar em pressão manométrica, por uma questão histórica. Todo mundo vê esses medidores, eles antigamente só existia esse tipo de medidor, não existia computador disponível para fazer a conta imediatamente, e esses manômetros também são muito baratos. Um manômetro desse fica por R$100. Né? Se você precisa de um manômetro capaz de realizar o cálculo, não sei o quê, aí você vai precisar de um manômetro com sensor, com conversor de sinal, bababá, e a gente já está falando, sei lá, de uns R$3.000. Né? Então, esses manômetros são muito usados. Como é que eles funcionam, né? Aqui eu mostrei, tem essa mola calibrada, aí a mola é igual a balança de sua casa, é uma mola calibrada para... O cara chega lá, para, sei lá, 10 quilos, vai ter uma deflexão de 1 centímetro. Então, a mola anda 1 centímetro. Nem tem mais essas balanças de mola, né? Você já viu, Lívia? Balança de banheiro de mola? Vamos botar aqui como é que era a balança de banheiro. Não, eu só vi Essa daí digital. tem para pesar mala, né? Exato. Mas deixa eu mostrar aqui como é que era. Aqui uma balança de banheiro antiga. Vamos dizer assim, né? Tá vendo? Ela tem um ponteiro. Aí aqui dentro tem uma mola. E essa mola é calibrada para cada 10 quilos ande 1 centímetro. Né? Ainda tem assim... Quando eu era criança, tinha dessa na casa dos meus avós. Legal. Aí é exatamente o mesmo funcionamento do manômetro de Bourdon. Aí eu vou mostrar o vídeo aqui esse vídeo aqui, se eu não me engano, ele é bom. Aí eu vou botar aqui. Episode number 15 of my What Makes It Work series, entitled How a Pressure Gauge Works. So let's take a look at what makes a pressure gauge. Veja aí, ele conectou um tubo de ar, né? Essa é uma conexão que chama engate rápido, também tem muito aí no posto de gasolina, e o pessoal que trabalha com ar comprimido usa muito essa conexão. Você encaixa, ela vaza pouco, mas vaza pouco. E aí, veja, ela mediu a pressão na linha imediatamente. Se você pegar aqui, ele estava com 0. Aí, quando ele engatou na linha de gás... Pressure gauge works. So let's take a look at what makes a pressure gauge work. And most gauges of this type, which we call a board-on tube, are very similar in construction. So let me take this one apart and talk about how it's constructed. This is quite an inexpensive gauge. Some of the better ones are going to be sealed, maybe even stainless steel, and filled with glycerin to lubricate and to keep the needle from vibrating. But I simply took off the front ring, which was pressed on along with the lens. And on the back were 2 screws, which I've taken out. Just a protective cover. Aí a is all casca that dele, is. né? And the entire mechanism. Aí tá a mola, né? Aqui é por onde o gás entra, ele deforma aqui uma parte da mola, e essa parte deforma esse mecanismo, né? Mechanism here is brass, with the exception of the copper tube here, which is we call the board-on tube. And on the front, of course, there's a needle, and it's been calibrated with a little, and it has a little stop peg there, and the face. And this gauge goes from 0 to 100 psi, pounds per Vou passar square inch. pouquinho And para you can poder... tell this is kind of an old one. The board-on tube is nothing more than a piece of copper tubing that has been flattened and then bent into a circular
formation here, and it's soldered to the brass, the square brass part right here, just soldered. And then it's also soldered on the other end so that it is leak-proof, in other words, airtight. Now, when the pressure comes on, the board-on tube attempts to straighten out. Now, it's not going to go all the way. It's only going to flex a little bit. And in some ways, it's similar to a party whistle. Ele está falando aí que o tubo é oco, né? Aí quando o fluido entra ali na mola, que o fluido entra na mola nesse caso, ele deforma e faz o ponteiro se mover, né? Por esse mecanismo aqui. Ele está dizendo que é igual esse negócio de... Não sei como é que chama, de festa, né? Não lembro como é que é o nome desse barato aí. Acho que é língua de sogra. Língua de sogra, exatamente. Exatamente. Attempting to straighten up and always returning to its original position. Obviamente é calibrado, né? Now watch the needle as I turn the air pressure on. Ligou o And ar. then again, Vamos ver se ele mostra for atrás, 90. que eu não lembro desse vídeo exatamente. Vamos ver atrás. See it? Try to straighten up. Off, Mexendo no and it mecanismo, tá vendo? relaxes. Pressure's on. Pressure's off. Beleza, esse é o medidor clássico da indústria de processo e dos laboratórios, né? Aí veja, por causa disso, a referência, você pegar aqui a pressão, né? Absoluta, ou a pressão termodinâmica. Para a mecânica dos fluidos e para a indústria de processo, você pega aqui uma atmosfera, que é uma pressão de referência. Aqui seria o vácuo absoluto, zero. E aqui seria esse ponto aqui, teria essa pressão manométrica. Agora, tem mais um pequeno problema. O vácuo também é medido em relação à pressão atmosférica. Então, o vácuo é igual, já é diferente, é pressão atmosférica menos pressão absoluta. Então, por exemplo, se o medidor te dá um vácuo de 0,3 atmosfera, referente à referência atmosfera, quer dizer que a pressão absoluta dele é 0,7 atmosfera. A pressão absoluta do sistema. Porque a pressão absoluta vai ser a pressão atmosférica para o vácuo, né? Menos a pressão medida. Em vez de chamar de vácuo, vou chamar PAC medida, porque essa é ou medida ou que o medidor lhe oferece. Certo? Então, se a pressão for acima da atmosfera, a gente chama de pressão manométrica, e o medidor te oferece a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Se a pressão for abaixo da atmosfera, aí a gente chama de vácuo genericamente, a pressão oferecida pelo medidor é a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. É uma questão referencial. Certo? Beleza? Isso é importante. É trivial e importante. Beleza. Vamos fazer aqui uns exercícios. Tem outra coisa que eu quero falar antes. Eu vi aqui e me lembrei. A equação da hidrostática
gradiente P igual a menos ρg. E Z para cá, né, para a gente lembrar. Veja, o fluido ele está em uma condição de equilíbrio, concorda? Sim. Né? Então, o que essa equação está dizendo é o seguinte: a força da gravidade por unidade de volume, né? Porque quando você tem a força da gravidade é mg. Quando você divide por V, vira força por unidade de volume. Vou fazer direitinho aqui. Força da gravidade, chamar de peso, assim, W, para não confundir com a outra, é igual a mg. Tracinho embaixo significa vetor. Aí, veja, se eu dividir pelo volume, eu fico com peso, vetor, por unidade de volume, é igual a mv, gravidade. Isso aqui é o peso por unidade de volume, então isso aqui também é peso por unidade de volume. E eu posso reescrever igual ρg. Então ela me diz que a força da gravidade expressa em peso por unidade de volume é equilibrada por forças no fluido, medidas pelo gradiente de pressão. Se eu multiplicar isso aqui por um volume arbitrário, deixa eu botar dV, né? Estamos falando de diferencial. Não vou botar esse pontinho aí não, que parece produto escalar. Grade de P em um volume menos ρ dV vezes a gravidade. Isso aqui não é mais força por unidade de volume, é o balanço de forças em um elemento de fluido. dV, que pode ser nosso cubo, que a gente fez o balanço infinitesimal, né? Porque aqui já é massa vezes a gravidade, que é o peso. Então, a força da gravidade, ela é balanceada pela pressão no fluido. E se a gente colocar em um fluido um elemento dV, pode ser o próprio fluido, se a gente escolher um elemento dV, a gente viu que esse elemento está sobre a força da gravidade, que é esse termo, e agora a gente sabe que ele está sobre a força da pressão, que está equilibrando a força da gravidade. Eu vou pôr aqui nessa direção. Então, essa equação aqui é o balanço de força por unidade de volume de fluido. Beleza? Beleza. Beleza. Uhum. Então, joia. A gente pode chegar a isso aqui de outra forma, né? Vocês, só para matar a aula, vocês concordam que outra maneira de eu fazer aqui, para que se eu tenho esse elemento aqui de fluido, vamos filosofar aqui, que a aula está no final, né? Vou filosofar aqui mais 5 minutos. Aí XYZ, né? Vou botar aqui igual eu fiz.
Vocês concordam que a força também, nesse elemento de fluido, devido à pressão, pode ser obtido também de outra forma, que é a forma que a gente obteve? Lembra, a força devido à pressão na direção x vai ser, se eu chamar essa face aqui de ΔX, né? Aqui eu chamei de zero, eu vou chamar de x, né? A força vai ter a pressão aqui, compressão, a gente já pode chamar assim, né? Vai ter uma pressão aqui em ΔX, vai ter uma pressão aqui em x. A gente viu que a força em x, aí nesse caso aí, como eu já fiz a pressão compressiva, essa aqui é negativa, então é menos P em ΔX vezes a área, quer dizer, mais essa força em x. Vocês concordam com isso aí? Sim. Sim, concorda? A Lívia fez uma cara assim de meditar, meditando. Você está pensando. Concordo também. Aí a gente pode só a pressão, né? Não é um balanço. Está perguntando qual a força da pressão. Aí para Y vai ser a mesma coisa. Muda a área, obviamente, né? ΔX, ΔZ. Z aqui, né? Então a força vocês concordam que cada elemento da força é a pressão multiplicada pela área? Né? Então, vou botar F de x vai ser... Veja, a pressão não. A força resultante na direção x, a área é a mesma. Então, vai ser P de x menos Px mais ΔX. ΔY, ΔZ. Essa é a força. Isso aqui é um ΔP, concorda? Então, só vai haver força resultante, né? A resultante só vai ser diferente de zero se a pressão em um lado for diferente da pressão do outro, concorda? Sim. Né? Então, Fx ela é igual a ΔP. Vou chamar aqui. Vai ser igual, vou botar assim também, a soma. Vou deixar assim menos. Isso aqui vai ser a mesma coisa para Y e Z. Então, a força
Aí vou botar de uma forma informal. Vai ser a soma das pressões vezes a área, concorda? Não é bem a soma, porque tem uma diferença. Mas, para nossa dedução aqui, pode ser a soma. Veja, a soma, ela remete o quê? À integração, concorda? Então, a força, se essa área aqui for infinitesimal, vai ser igual a integral, aí que vai aparecer o sinal. A integral quer dizer a soma de todas as áreas da área, a pressão vezes a área. Mas observe que existe um jogo de sinal. Não é a pressão somente. Então tem que ter um vetor, que na verdade isso aqui é menos, porque a pressão é compressiva, um vetor que determine a direção da pressão. Certo? Então, se a pressão pegar X, a normal, essa área aqui, seria X e ΔX. Né? A normal a essa área é essa aqui. Lembra que a gente falou que é para fora? Então, a pressão é menos a normal vezes P. A força que a pressão faz. Menos a normal, pressão. Aí tem a área, né? Vou chamar de ds, que eu vou integrar. E aqui, a normal está nessa direção. Então, a força é menos a normal, então está apontado para cá. Menos a normal, vezes a pressão, vezes a área. A gente soma essas duas, né? Acho que aqui não tem esse tracinho. Se a gente fizer a soma dessas duas, vai ser as forças resultantes, vai ser menos. Aí vou chamar NX, né? A normal de X. NX P ds, que é a área, mais. Não, aqui vai. Veja, desculpa, eu me confundi. Esse cara aqui, ele está na direção positiva de X, apesar dele ser menos essa normal aqui. Né? Ele está na direção positiva de X. E esse cara aqui, depois que a gente fez a multiplicação da pressão com a normal, ele está na direção negativa de X. Aqui é X mais ΔX. Eu enfatizei o sinal, mas como essa é uma soma vetorial, não é, na verdade, a diferença, é uma soma, então é integração. Quando eu pego dois vetores, esse nessa direção e esse nessa direção, A e B, e eu quero saber a resultante dele, não é A menos B, é A mais B. Né? Porque um está de um lado, um está do outro, então a resultante é essa aqui. Se fosse A menos B, eu faço negativo para enfatizar. A menos B é igual a A mais menos B. Menos B tem essa direção. Então, na verdade, A menos B é isso aqui. Certo? Ou confuso um pouquinho? Tá
Beleza, Lívia? Bruno? Vocês estão me ouvindo? Sim, beleza. Tô ouvindo, eu fiz que sim com a cabeça, mas não sei se deu para Eu aparecer. vi. Ok. Mas você estava meditando ainda, eu achei que ainda podia surgir alguma... O sinal, ele só aparece quando a gente faz o escalar. Né? Quando a gente faz isso aqui, veja, esse é um componente escalar, concorda? Sim ou não? Né? Você tem o vetor força. Os componentes deles são escalares. Quando a gente quer saber a força resultante, eu vou resgatar vocês na física, sempre é o somatório da força. A força resultante é sempre uma soma. Nunca é uma diferença. Porque a força resultante é a soma vetorial das forças. Porque se você faz uma diferença entre vetores, vamos dizer, diferença entre A e B, A menos B é igual a mais o menos B. Sumiu aqui, né? Não, tá certo. A mais B. Se eu pego dois vetores aqui, A e B. Opa, cadê aqui minha? A e B. Vocês concordam que a resultante entre eles é essa aqui? Né? Se eu tenho uma força nessa direção de 10 newtons, direção e sentido, tem outra força nessa direção e sentido de 5 newtons. A resultante vai ser 10 menos 5 nessa direção. Observe que eu fiz menos, eu fiz a soma escalar. Certo? Concorda, Lívia? Concorda, Natália? Concordo. Quieta hoje. Agora, se eu falar que a resultante é a diferença entre os dois vetores, não é verdade. Não é a diferença entre eles, é a soma entre eles. Por quê? A diferença entre eles é A mais menos B, que é o que eu fiz aqui. E essa resultante, se eu fizer a diferença, obviamente a resultante está completamente errada, porque, veja, teria que dar uma força pequena, né, menor que A, nessa direção. E a resultante aqui está dando uma força muito maior que A, gigante, na direção positiva de X. Beleza? Então, quando a gente faz soma e diferença, a gente está avaliando o problema escalarmente. Vetorialmente, é sempre soma, para obter a força resultante. Concordam? Paulo Ricardo. Concorda, Paulo Ricardo? Está quieto aí. Ana Luísa, Guilherme. Acho que eu estou vendo aqui. Tudo certo, professor. Tá mesmo? Se não tiver, a gente continua na próxima aula aí, viu? Isso aí, eu tenho que ir para outra aula também, professor. Obrigada, viu? Valeu. Bom dia. Vou parar aqui a gravação.